Oi, Carola, vou te falar um pouquinho então sobre as plantas, né? Como é que elas entraram nos meus trabalhos e como é que elas transformaram minha vida. Acho que foi essa a pergunta, né? Vou tentar responder aqui. Então, a primeira vez que eu trouxe uma planta para dentro de um processo de criação, eu estava fazendo um solo. Eu morava na França na época e eu estava fazendo um solo que se chama amarelo, que eu considero ser o meu primeiro trabalho, assim. Eu fiz coisas antes disso, mas eu considero que ali no amarelo tem uma marca para mim, onde eu aprendi muitas coisas, onde eu direcionei meus esforços de pesquisa, entendi do que é que eu estava falando, ou sei lá, entendi o que é que eu gostaria de falar, ou qual era a minha linha de pesquisa, né? E acho que o amarelo marca muito esse processo de investigação com as coisas, com as matérias. Então, o amarelo é esse solo que eu fiz lá com uma massa, que era uma massa de farinha, óleo, água, com goiabada. Então, tinha coisas, né? Um pedaço de plástico. E aí, no meio desse processo, eu estava muito... Enfim, eu estava vivendo na França há um tempo e eu estava muito encantada com a Tarsila do Amaral. Eu vi uma grande retrospectiva dela numa casa, na Maison do Brasil, acho que era em Paris. E hoje eu olho para trás e vejo esse solo muito como um solo de estrangeiro, assim. Sinto que eu estava muito estrangeira, então eu estava procurando coisas do Brasil para me conectar. Algumas delas passavam pelas cores, pelo gosto, então a goiabada, um amarelo, ouro, assim, que para mim era muito Brasil. E aí a Tarsila veio nesse lugar também. E eu me encantei muito com a vegetação nas obras dela, que tinha muito esses cactos ou umas árvores, uns vegetais que tinham um corpo muito volumoso, suculento, erótico também. Então um corpo muito, enfim, cheio de curvas e de buracos e de passagens. E aí comecei a olhar muito para a obra dela, para os quadros dela, e achei que nesse solo no amarelo eu estava muito sozinha, solitária, e que eu precisava de uma outra presença para me acompanhar. E achei que essa presença podia ser uma planta, o corpo de uma planta, então um corpo vegetal, assim, alguma coisa viva, mas que tivesse um outro status de presença e de outro estado também físico, corporal, psíquico, que não o meu. E aí fui atrás de um cacto, achei que era um cacto, muito influenciada pela obra da Tarsila, onde aparecem muito essas plantas que têm essa formação meio cactoide, assim. Então, os corpos bem suculentos, assim, mas é essa mistura disso que é muito... que é muito corpo volumoso e convidativo e quase como se a gente quisesse abraçar a planta, mas ao mesmo tempo tem os espinhos que afastam a gente. Então tem uma contradição assim entre esse volume que é convidativo e ao mesmo tempo os espinhos que repelem um pouco a gente. Então isso também me interessava muito nessa planta, no cacto. E acho que esses contrastes também estão nessa obra, no amarelo. E não sei, a partir daí comecei a me interessar muito pelas plantas, trouxe cada vez mais para dentro de casa e enfim, esse ser, esse como um corpo mesmo, o que é que tem dentro, uma pele e uma existência, um estado de planta, né? Ficou para mim assim um mistério ao mesmo tempo, um lugar muito palpável, muito concreto, né? A gente pode conviver com esse outro ser. E aí acho que isso aparece de alguma forma nos trabalhos posteriores, principalmente no buraco, onde tem muitas formas vegetais. Essas formas vegetais aparecem ainda que elas estejam dissolvidas. Não tem nenhuma planta em cena, mas tem esse volume desse corpo, e no processo a gente olhou muito para formas
vegetais. Na época eu também morava em Berlim, onde eu tô agora de novo, mas na época eu morava em Berlim e chegou até as minhas mãos um livro que era Formas de Arte na Natureza, e muitas formas vegetais, tanto micro-organismos, mas também muitas plantas. E isso naquela época, essas formas foram muito formas, volumes, passagens, e eu faço essa associação entre essas formas desses corpos vegetais e um erotismo, que é esse erotismo de atravessamento, de encontrar buracos de corpos que se entrelaçam, se atravessam, se cruzam. Então, acho que essa forma e esse erotismo vegetal tá, de certa forma, no buraco. Depois, mais tarde, quando eu volto para o Brasil, eu vejo umas imagens, me deparo com umas imagens dessa peça, dessa exposição da Manuela Eichner, que é a Monstera Deliciosa. Então, que era uma exposição onde ela colocava vasos de plantas juntas, formando uma pequena floresta, um lugar, uma pequena floresta, enfim, no meio da galeria. Então, no meio de um espaço muito artificial, ela coloca vários vasos de planta, e no meio desses vasos de plantas uns pedaços de corpos, mas que ela fazia pedaços de corpos impressos, plotados assim. Uma grande boca, um grande peito, uma orelha, um braço, uma mão, saindo do meio daquela floresta. E eu fiquei muito encantada com essa obra, e eu procurei a Manu, que eu já conhecia, e, enfim, acabou virando uma grande parceira, e eu propus para ela que a gente fizesse um trabalho juntas, mas que a gente tirasse aqueles corpos de papel e colocasse corpos de verdade, então pensasse em pessoas e plantas. E aí a gente começou o processo de criação da monstra. E aí acho que o processo da monstra foi muito... foi um grande aprendizado sobre plantas, como seres que são muito mais antigos do que nós. A gente leu muito sobre isso, muito mais sábios do que nós, enfim. Muitas linhagens aí de seres humanos desapareceram e as plantas, os dinossauros desapareceram, e as plantas sempre encontraram uma forma de sobreviver e de perpetuar a sua espécie, né? Então, as espécies, diferentes espécies, né? Claro, algumas desapareceram, mas muitas delas estão aí há milhares e milhares de anos. E uma delas que muito me chama a atenção é a samambaia. Então, na mostra a gente tem um coro, que é o coro das samambaias, onde a gente canta, a gente musicou um texto científico, que é a história da samambaia. E onde a gente fala disso, as samambaias surgiram há 335 milhões de anos. Então, bem antes dos dinossauros percorrerem a superfície do planeta. E elas continuam aqui até hoje. E agora a gente trata essas samambaias como um objeto decorativo, né? A gente impõe a ela essa forma redondinha, a gente pendura ela na sala como se ela fosse um quadro, e a gente rega ela, poda ela, enfim, coloca ela mais ou menos ao nosso serviço, quando na verdade ela é um ser muito mais antigo do que nós, né? Muito mais sábio do que nós. Acho que a gente escuta pouco as nossas plantas e aprende pouco com elas. Acho que o que ficou muito da pesquisa da mostra foi isso, e também um grande questionamento sobre essa ideia de cuidar. O que é cuidar? Porque é uma das críticas ou das questões que aparecem quando a gente apresenta essa peça, de que a gente machuca as plantas, de que a gente destrói as plantas. E aí o que eu acho interessante aparecer essa discussão, acho uma discussão super válida, e acho que é bom a gente olhar para ela, né? Que no final a gente convida as pessoas a levarem as plantas para casa, e claro, as folhas se perdem, mas as raízes estão ali, a gente recupera. Eu tenho plantas em casa até hoje que foram lá das primeiras apresentações da mostra, e as folhas voltaram e elas estão esplendorosas. Enfim, a gente faz esse convite para as pessoas, para que elas retirem as folhas que estão quebradas e que cuidem das raízes. E aí muita gente questiona esse lugar, né? Se a gente cuida das plantas. E eu me questiono sobre o que é cuidar, né? Porque quando a gente coloca a samambaia, então, no pote redondinho, a gente tira ela daquela forma selvagem, né? Que nasce com uma folha maior do que a outra, uma em cima da outra e tal.
a gente tira isso e impõe a ela uma forma, né, circular, redonda, organizada, que a gente gosta, do tamanho que a gente quer, para ficar bem no lugar que a gente quer lá na sala de estar, aí a gente está cuidando dela. Então, quando a gente tira a planta da natureza e coloca num pote, num vaso, aí a gente está cuidando dela. Porque quando a gente faz essa transposição, agora, antes a planta viveria independente de nós. Agora ela depende de nós. Então, quando a gente traz ela para dentro de casa, ela depende da gente. Então, isso é cuidar, é fazer de uma coisa dependente de você, impor a ela uma forma, um lugar onde ela deve estar, uma maneira como ela deve se comportar. Então, não sei, acho que é uma coisa muito... os seres humanos impõem essa lógica a tudo, a outros seres humanos e a outros seres, né? Então, tudo isso me fez pensar muito. Hoje eu olho para as plantas de uma outra forma, principalmente nesse sentido de pensar que são seres mais sábios do que nós. Elas têm muito a nos ensinar da sua forma, né? Então eu comecei a ler muito sobre o assunto e isso já está sendo muito utilizado, né? Essa observação das plantas como seres também descentralizados, né? A gente tem essa estrutura, né, de uma central que se distribui para as partes e as partes fazem parte de um todo, mas elas não podem se desacoplar desse todo. Essa é a lógica de funcionamento do corpo humano, né? Onde eu tenho um centro de informação lá, o cérebro, o coração, e as partes elas estão tão ligadas a esse todo que se eu tirar um braço ele não sobrevive sozinho, né? O que é totalmente diferente do sistema de operação das plantas, né? Onde cada parte contém o todo, né? E se eu tirar uma folha, ela provavelmente vai continuar, vai virar uma muda, ou é possível que ela vire uma muda, que ela vire uma outra planta. Então, essa descentralização, enfim, o Mancuso vai falar muito sobre isso, né? Enfim, o Emmanuel Kotia também vai começar a olhar as plantas e observar o que elas têm a oferecer como modos de operação no mundo, né? Acho que a gente está aprendendo cada vez mais com elas. E, sei lá, acho que é um pouco isso, como elas vieram para a minha obra artística e como elas ficaram na minha vida. Acho que o principal que ficou para mim é observar o quanto a gente está domesticando uma coisa que é muito mais antiga e muito mais sábia do que nós e que é por natureza selvagem. Se a gente tem direito de fazer isso, ou então, sei lá, no limite a gente teria direito de trazer plantas para dentro de casa. E uma vez que a gente trouxe as plantas para dentro de casa, como é que a gente pode ter com elas um outro tipo de relação? Onde a gente, de fato, escuta, aprende e reverencia, de certa forma, respeita. Como é que a gente se coloca nessa relação de respeito com elas? Falei bastante. Um beijo, querida. Qualquer coisa, me escreve. Beijo.